Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Jorge Bart, sou professor de matemática e raciocínio lógico. Estou aqui para ajudar vocês fazendo questões aí para quem vai fazer o concurso no dia 9 para Juazeiro do Norte, Ceará, Prefeitura. Bom, mas antes da nossa questão, vamos aí para a nossa vinheta. Bom, pessoal, a questão que eu separei aqui para vocês, que aparece aqui na tela de vocês, é uma questão que caiu agora recentemente, né? Nós estamos no mês de maio, eu estou fazendo esse vídeo aqui numa quarta-feira, hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é? 30. Hoje é o dia 30, a prova foi no dia 26, no domingo. A prova de Juazeiro do Norte, nível médio, nível superior, vários cargos, mas tem alguns cargos que a prova será agora no próximo dia 9. Por isso que eu vou continuar aqui na playlist fazendo questões da banca responsável pelo certame. Bom, gente, a questão que está aqui, ela caiu agora na prova dia 26, e essa questão é uma questão relacionada à matemática básica. Então vamos lá. Essa questão aqui na prova, gente, é a questão número 26 da parte aí do nível médio, tá? Então nós temos o seguinte, então eu vou escrever aqui, vocês têm aí na tela, eu vou colocar a expressão aqui no quadro, é 1 dividido pela raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Somado com 3 divididos por raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3 e menos aquela outra expressão ali que é 3 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3, tudo isso aqui divididos por 2, isso aqui é igual. E aí nós queremos saber o valor dessa expressão, o valor, né, reduzindo o valor aqui dessa expressão que ele chamou de P igual a isso daqui. Quanto é que vai dar o resultado dessa redução aí, né, dessa simplificação dessa expressão? Então vamos lá, gente. Olha só, tu tem aqui uma soma de frações menos essa fração aqui. Eu posso trabalhar com as três ao mesmo tempo, mas aqui eu vou fazer o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver primeiro essa parte aqui, tá? Vou botar aqui. Primeiro, vamos resolver então essa partezinha aqui. Primeiro, certo? Fazendo isso daqui. Bom, nós teremos que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum aqui, ó, eu vou escrever o MMC, vai ser o produto da raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 menos raiz de 3. Mas se eu multiplicar isso daqui, isso aqui é chamado, gente, diferença de quadrados. O que é a tal de diferença de quadrados? É A mais B vezes A menos B. Isso aqui é a mesma coisa que A ao quadrado menos B ao quadrado. O nome disso aqui, não esqueçam, diferença de quadrados. Pode ver, ó, esse aqui é o A, esse é o B, esse é o A, esse é o B. Então é A mais B vezes A menos B, é A ao quadrado menos B ao quadrado. E aí tu ganha tempo, tu não precisa ficar multiplicando aqui, né, fazendo a distributiva, esse vezes esse vezes aquele, esse vezes esse vezes aquele ali. Então eu já sei que é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, quem é o A? Raiz quadrada de 5. Quanto é que é a raiz quadrada de 5 ao quadrado? Tu está fazendo raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, que dá 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Menos, quem é o B? Raiz quadrada de 3, mesma coisa, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, nós sabemos que é a raiz quadrada de 9, que vai dar quanto? 3. Ou seja, isso aqui vai ficar 5 menos 3, que vai dar 2. Então, escrevendo de novo a expressão. Isso aqui, eu já sei que o meu denominador, que é a parte de baixo da fração, vale 2. Por quê? Porque o produto disso por isso vai dar 2.
certo? Tá, agora como é que a gente faz a regrinha do mínimo múltiplo comum? É essa expressão, que é igual a 2, dividido por isso. Então, se eu pegar tudo isso daqui e dividir por isso, vai sobrar quanto? Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3, vezes 1. Então, eu já vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3, certo? Bom, mas, agora, toda essa expressão que é igual a 2, isso aqui dividido por raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3, sobra quanto? Sobrou mais raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3, vezes aquele 3 ali em cima. Então, eu vou botar 3 e vou botar um parênteses aqui, certo? Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Pronto. A primeira parte já foi, menos a segunda parte. Menos a segunda parte ali. Então, a segunda parte, que é menos, nós temos 3 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3, tudo isso divididos por 2. Vou continuar arrumando isso daqui. Observem o seguinte agora. Essa parte que eu resolvi, eu chamei de primeiro, essa aqui é segunda. Agora, juntando essa primeira parte com a segunda parte, ó, primeira deu isso aqui. Essa é a segunda que eu só copiei. Vocês notaram que os denominadores são iguais? Então, quando os denominadores são iguais, tu não precisa tirar o mínimo múltiplo comum. Então, tu já sabe que o denominador é o número 2. Aí, lá em cima, nós ficamos com raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3, multiplicando aqui, ó, vai dar 3 raiz quadrada de 5, certo? E aqui, mais 3 raiz de 3. Aí, cuidado aqui, ó, gente, cuidado. Tá vendo esse sinal de menos aqui, ó? Vou botar aqui, ó, cuidado. Tá vendo esse sinal de menos aqui? Ele é o menos da expressão, ele não é o menos só do 3 raiz quadrada de 5. Ele é o menos de tudo isso daqui. Então, esse menos vai trocar o sinal de todos eles, ou seja, desse e desse aqui. Ah, Bart, eu posso botar o menos embaixo? Pode, mas tu tem que escolher. Então, vamos colocar em cima, porque a gente já colocou, ó, denominadores iguais, eu já escrevi ali que é o 2. Então, aqui em cima vai ficar menos 3 raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3, certo? E ali vem o igual. O que vai acontecer agora? Agora a gente tem que somar. Quando é que eu somo raízes quadradas, raízes cúbicas? Tu só pode somar quando elas tiverem o mesmo índice, o mesmo radicando. Ah, o que é isso, Bart? O mesmo índice, o mesmo radicando, ó. Quando não aparece nada, tudo é raiz quadrada, mas eu só posso somar essas raízes se elas tiverem o mesmo númerozinho ali dentro, que é chamado de radicando. Então, observe o seguinte, ó, vou assinalar aqui com a caneta colorida. Nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 5 com raiz quadrada de 5. Aqui tu tem 3 raiz quadrada de 5 e menos 3 raiz quadrada de 5. Então, aqui eu já vou até passar esse risquinho aqui, porque isso somado com isso que é negativo vai dar 0, certo? Então, o que sobrou só? Sobrou a nossa raiz quadrada de 5, certo? Bom, o que mais que eu tenho aqui? Aqui nós temos, ó, menos raiz de 3 com menos raiz quadrada de 3, eu vou aqui no cantinho, ó, isso aqui vai dar menos 2 raiz de 3. Né? Ah, eu posso somar esses negativos? Posso, porque as raízes têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, é menos 1 raiz de 3 com menos 1 raiz de 3, dá menos 2 raiz de 3. O que mais? Somado com aquele 3 raiz de 3, ó, tô colocando aqui no cantinho para vocês verem. Se eu posso subtrair isso aqui ou somar? Sim, porque elas têm o mesmo índice e o mesmo radicando. E aí o que vai dar menos 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3? Vai sobrar 1 raiz de 3. Tudo isso divididos por 2. Tá aqui a nossa resposta. Bom, vocês estão olhando as alternativas, ó, gente, a letra A não é, a B não é, a C é muito parecida,
mas a D também não é e a E também não é. Então é uma questão que a banca responsável aí não tem resposta para essa questão, não tem. Essa é uma questão que a gente pode entrar com recurso. O recurso, gente, sempre funciona do aluno ter que entrar, né? O aluno não, o candidato entrar. Então vocês têm a resolução, essa é a resolução e ela não tem resposta nessa alternativa. Mesmo se tu diga, ah, mas aqui foi um probleminha de digitação, provavelmente, mas ela não tem resposta. Tá certo, gente? Então, se tu gostou desse vídeo, dá o teu like aí, é muito importante, deixa os teus comentários, né? Compartilha aí com os teus amigos, né? Para quem está estudando também para concurso público, mesmo que quem está me assistindo aí não vai fazer esse concurso, mas isso aqui tem caído em vários concursos públicos. E mais uma coisa, gente, nesse sábado, né, hoje é dia 30, tá? Hoje é 30. No sábado agora, no próximo sábado, eu vou fazer uma live aqui no nosso canal, corrigindo e comentando as questões aí de Juazeiro do Norte, tanto do nível médio quanto do nível superior. Mas para não ficar tão extenso, eu vou fazer o nível médio, mas serve aí para também quem vai fazer para cargos de nível superior. E depois, então, combino com vocês na própria live para fazer em outro horário a do nível superior. Primeiro a do nível médio. Tá bom, gente? Então é isso aí. Um abraço, vai dar tudo certo. Pensamento positivo e vamos continuar estudando. Abração e até a próxima.